Olá, me chamo Fernando de Assis Bento, sou aluno do curso de especialização Humanização na Saúde, Narrativas do Adoecimento, do Sofrimento e as Possibilidades de Cuidado. Quero cumprimentar a banca que irá avaliar minha apresentação, o artigo submetido na plataforma do AVA, cujo título é A Produção de Documentos como Estratégia de Cuidado Ético e Humanizado de Crianças e Adolescentes no Contexto da Persecução Penal, orientado pela professora doutora Heloísa Aguetoni Cambuí, cujas palavras-chave são persecução penal, produção escrita de documento, humanização, psicanálise e depoimento especial. Inicialmente, é importante dizer que a violência contra crianças e adolescentes no Brasil configura um grave problema de saúde pública e violação de direitos desse público, impactando diferentes políticas públicas como saúde, educação, assistência social e também o sistema de justiça apontado por diferentes autores, dentre eles Barbiano e Malta. Então, o depoimento especial de crianças e adolescentes constitui o cerne, o ponto de partida do presente estudo. E o depoimento especial, ele é o que? Ele configura como um procedimento jurídico destinado à produção de prova a partir do relato livre das crianças e adolescentes dessas situações do qual elas são vítimas ou testemunhas, Então, o depoimento especial ele foi instituído pela Lei 13.431 de 2017, regulamentado em 2018 por ser um decreto e com recomendação do CNJ lá em 2019 pela Resolução 299/2019. O depoimento especial ele é conduzido geralmente por psicólogos e assistentes sociais, responsável pela execução desse procedimento, cujo objetivo principal é dizer para o juiz indicando ou contraindicando a participação dessas crianças e adolescentes no contexto de audiência, sendo a palavra final, a decisão final de atribuição dos juízes de cada processo. Então, essa avaliação que antecede a presença das crianças e adolescentes no contexto de audiência, ela é caracterizada por a necessidade da produção de um documento técnico produzido por esses profissionais e inserido no processo judicial. Para contextualizar, então, esse estudo ele parte da minha atuação desse autor no Tribunal de Justiça de São Paulo como psicólogo em um município da região da Grande São Paulo, A minha entrada no Tribunal de Justiça ela coincide com o início do curso e o meu ingresso no curso de especialização em humanização na saúde. E lá no início já algumas questões, algumas reflexões, elas têm como ponto de partida, como por exemplo, se seria possível promover saúde e um cuidado ético e humanizado no espaço do tribunal. E como esse aspecto principal de um cuidado ético e humanizado se seria possível por meio da produção de documentos técnicos, Então, a referência principal que sustenta e sustentou essas reflexões foi a psicanálise, Sustentada nas contribuições de Christian Dunker e Tebas, Ana Cláudia Meire e Renato Mezan, considerando a escuta psicanalítica como um importante referencial teórico para compreender as experiências subjetivas dessas crianças, E valorizando essas expressões das subjetividades, a gente entendeu que isso enriquece o processo de compreensão desses sujeitos, Que tanto de aprendizado para eles como para nós profissionais que estamos na lida diária com essas crianças e adolescentes, fundamental para um cuidado ético e humanizado. O objetivo principal desse estudo foi refletir, a partir da experiência profissional deste autor no sistema de justiça, como então a produção escrita de documentos técnicos pode favorecer na prática um cuidado ético e humanizado voltado à proteção integral e aos direitos dessas crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, desmembrado em dois objetivos específicos, que seria proporcionar um espaço de escuta psicanalítica a estas crianças e adolescentes, vítimas ou testemunhas de violência, que vise favorecer as expressões das suas subjetividades. E essas subjetividades ser transformadas e traduzidas nos respectivos contextos de vida e os direitos dessas crianças nesses documentos técnicos. Então, esse estudo ele adota como recurso metodológico o relato de experiência, como uma abordagem qualitativa, de forma descritiva e reflexiva,
que pressupõe a escuta psicanalítica, o contexto, a realidade, os direitos e a proteção integral dessas crianças como elementos cruciais para fundamentar esse cuidado ético e humanizado. Então, a escuta psicanalítica ela vai compreender essas subjetividades dessas crianças e adolescentes para elaborar esses documentos técnicos. É importante dizer que o relato de experiência como recurso metodológico ele tem as suas potencialidades, mas ele é um recorte da experiência deste pesquisador e deste profissional, e ela tem os seus limites, né? Então, a gente não pretendeu e não pretende fazer generalizações ou universalização de questões, de dizer que foi um recorte, porque o depoimento especial, seja no interior do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e nos diferentes fóruns dos tribunais estaduais, país afora, eles acontecem de maneira distintas, ainda que se tenha uma lei nacional que regulamente a sua execução. Como fundamentação teórica também, a gente continua utilizando conceitos de subjetividade de Renato Mezan, de transferência e contra-transferência nos estudos de Faizi-Bayoff e Tardivo, que vai falar sobre os danos psíquicos relacionados ao depoimento especial, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai dizer que é um direito das crianças e dos adolescentes não quererem participar das audiências de depoimento especial apontados nos estudos de Cátula Pellissoli e outros autores, os marcos legais que já foram citados no início dessa apresentação, que é a lei que institui depoimento especial, o decreto regulamentador e a resolução do CNJ. E dois principais documentos produzidos pelo Conselho Federal de Psicologia, que é a nota técnica 1 de 2018, que vai falar e orientar a categoria de psicólogos sobre atuação e sobre a Lei 14.431 e a Resolução número 6 de 2019, que vai falar sobre a elaboração de documentos técnicos elaborados por psicólogos. As análises e os principais resultados apontam que Meira vai dizer que a escrita psicanalítica ela é tão importante, rigorosa, séria e consistente, assim como as escritas ditas científicas, né? Então vai valorizar a psicanálise porque ela considera as expressões da subjetividade, se coloca como expressão e como referência para isso, né? Para essas escutas. Então ela vai dizer que ela é uma importante ferramenta. No seu livro, ela vai defender a escrita psicanalítica como importante ferramenta. A Cássia Regina Preto também, embora ela não vai dizer nos seus estudos expressamente, mas ela dá importantes indícios de que a modalidade de relatório psicológico é a principal modalidade que sustenta e o documento necessário a ser produzido pelo psicólogo nesse contexto de depoimento especial. Como considerações finais, esse estudo ele buscou contribuir na apresentação de possibilidades de cuidado ético e humanizado de crianças e adolescentes a partir da produção de documentos técnicos emitidos pelo psicólogo no contexto da persecução penal, a partir das escutas dos aspectos afetivos e emocionais, na dinâmica e na relação entre essas crianças e este profissional, né? Como esse profissional reconhece essas expressões das violências e subjetividades. Então, à luz dos direitos das crianças e adolescentes e das contribuições da psicologia de orientação psicanalítica, pôde-se afirmar que a produção de documentos técnicos, ao expressar as subjetividades e o contexto sociocultural das crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, constitui uma importante estratégia de cuidado ético e humanizado no âmbito da persecução penal. Aqui estão as referências bibliográficas utilizadas nesse artigo e nessa apresentação. Gostaria de agradecer à professora doutora Heloísa Cambuí, à tutora Márcia, à Unifesp por proporcionar a conclusão desse curso, à minha família, às crianças e adolescentes que eu atendi e confiaram a mim a escuta dos seus sofrimentos e da potência e da resiliência em uma melhora da qualidade de vida, apesar das situações de violações de direitos a que foram submetidas.
meu agradecimento final.